como personalizar a aparência, navegar entre telas e lidar com a seleção de itens na sua Bottom Navigation Bar, aquela barra de navegação inferior em Compose em um projeto multiplataforma mobile. E aí, tu saberias fazer? Na aula de hoje, pessoal, vou estar trazendo algo vindo da prática, que eu ainda não encontrei por aí fora em canto nenhum, né? Não vi ninguém compartilhando esse tipo de coisa. Eu sei que Hello World projeto tem muito, botar uma barrinha de navegação embaixo com aqueles itens, existem muitos por aí fora, mas quando se trata de situações mais complexas, projetos que a gente vai ver realmente, né? Por aí afora, projetos profissionais, onde você tem uma barrinha de navegação. Deixa eu dar o contexto aqui para você entender certa situação, o que foi que a gente passou. Veja, a gente tem uma aplicação e tem uma barra de navegação inferior com 4 itens, certo? No normal, eu já tinha até explicado aqui para vocês, quando eu expliquei nessa aula de como adicionar essa barrinha de navegação, você pode clicar entre os itens e aí quando você clica no item, você abre aquela telinha, certo? Sua barra de navegação continua aí. E aí você pode ter subnavegações, ou seja, dentro daquele item selecionado na barrinha de navegação, você vai criar, vamos dizer assim, um flow. Você vai sair navegando, né, para outras telas e provavelmente você vai querer que essa barrinha de navegação continue sendo exibida. Só que em algum momento pode ser que você não queira que essa barrinha de navegação seja exibida, certo? Então eu tinha um vídeo que explicava isso, só que aí surgiu uma outra necessidade, que foi o seguinte: o cliente está meio que através de um deep link, ele entra na aplicação, num certo item da barra de navegação, navega para uma tela, essa tela não exibe a barra de navegação, ou ele entra em outro item, faz um deep dive aí em alguma telinha, desce 2, 3 níveis e nessa tela específica não vai ter barra de navegação, e quando ele dá o toque no back, ele quer voltar para aquele mesmo lugar, com aquela mesma seleção na barrinha de navegação inferior. Ou seja, você percebe logo que qualquer aplicativo mais ou menos profissional que tem alguns fluxos, né, um pouquinho complexos, vai entrar nessa situação. E é isso que eu quero trazer aqui para você ter um ponto de partida. Como sempre, a gente não sabe se isso é a solução perfeita, a solução mais recomendada e não sei o que. Só que a gente não encontrou nada por aí fora e foi a solução que a gente encontrou, que a gente achou prática, de fácil manutenção e de fácil entendimento, certo? E é isso que eu quero trazer aqui para você. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa linha de raciocínio para não perder o fio da meada. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que definir quais são as sub-rotas que a gente vai ter dentro desses 4 itens, né? Que são os top levels, né? O top level, a navegação de top level. E aí depois a gente vai ter que adaptar a nossa barra de navegação inferior, certo? Para dar um exemplo aqui para vocês, se vocês já me acompanham, vocês já sabem que a gente tinha uma barra de navegação inferior, onde ela tinha 4 itens. São esses itens aqui, ó, a home, teria a de seguro, a de suporte e uma de profile, certo? São aquelas que vão aparecer lá embaixo, deve ter visto na introdução do vídeo. E aí, quando você toca em uma delas, alguma tela é exibida, aí você pode, dentro dessa tela, ter algum tipo de flow de navegação e em algum momento você pode querer que essa barrinha seja exibida sim ou não. E aí como é que você faria isso? Para isso, o que é que a gente pensou? A gente queria algo que fosse possível compartilhar entre Android e iOS, que fosse fácil e que fosse de fácil manutenção e de entendimento. Caso chegasse amanhã um outro fluxo mais complexo ou menos complexo, que a gente tivesse que exibir alguma coisa sim ou não, que fosse bem simples e fácil de editar, certo? Então, dentro da parte que é compartilhada aqui, ó, deixa eu voltar aqui a mostrar isso para vocês, ó, dentro de Shared Common, onde a gente já tinha essa pastinha aqui que se chama Navigation, a gente já tinha o nosso Bottom Bar Items, que já eram compartilhados, e a navegação, certo? Eu estou aqui dentro desse Bottom Bar Item, então eu vou abrir ele aqui, ó, para ficar maior, para a gente ver isso com mais propriedade, que você que está olhando esse celular, hoje em dia todo mundo olha as coisas do celular, né? E aí, ó, o que é que a gente fez? A gente pegou, eu adicionei aqui, ó, 4 Top Level Items, ou seja, apenas são listas, certo? Que vão distinguir ou que vão estar associadas àquele top level item, ou seja, que um desses 4 itens que eu acabei de falar para vocês. Então, tem o top level item do home, do seguro, do suporte e do help, certo? Dentro deles, eu vou colocar as navegações ou as rotas que eu quero que sejam exibidas, certo? Isso aqui são as rotas que vão ser exibidas caso eu esteja, né, eu me encontre em um desses itens selecionados. Se eu não quiser que nada seja exibido, eu coloco apenas aqui uma empty list e não exibo nada. Por que eu estou usando listas aqui? Justamente para eu poder agrupar aquele, vamos dizer, aquele montante de telas
que podem estar, né, abaixo daquela top seleção, né, daquele top level item que está selecionado na minha barrinha de navegação. Então vejam bem, na parte de seguros eu tenho duas rotas que eu quero que, se eu navegar para elas continuem exibindo a barrinha de navegação. Na parte de suporte eu tenho 3, né, que eu coloquei aqui. Na parte de help eu tenho apenas 1. E vai ser a parte de help que eu vou mostrar para vocês, que eu botei duas rotas adicionais. Uma delas eu quero que seja exibida a barrinha de navegação e na outra não, por isso que ela não consta aqui, para poder exemplificar para vocês funcionando na prática, certo? Bem, tentem memorizar isso aí, senão você relaxa no seu sofá, entenda os conceitos, depois você vai lá no GitHub é bem bonitão, que você me deixa uma estrelinha, que é o seu reconhecimento, minha gasolina para continuar trazendo coisa aqui para vocês, 0800, coisa vinda da prática. E aí você vai poder baixar o código 0800. Não se preocupe com o código agora, certo? Vamos entender os conceitos. Bem, aí agora a gente vai voltar para a nossa linha de raciocínio e a gente tem que adaptar aqui, ó, a nossa Bottom Navigation Bar, certo? Antes de eu dar um pulo nessa Bottom Navigation Bar, deixa eu mostrar aqui para vocês as rotas adicionais que eu coloquei. Eu coloquei mais uma aqui, ó, que foi essa aqui, ó, de settings dentro do profile, porque eu só tinha duas como exemplo, né? Então vai ficar muito pouco. Aí eu botei mais uma aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse é o meu, todas as rotas estão elencadas aqui, ó, dentro desse arquivo que se chama Navigator. Deixa eu colocar aqui o Navigator. E aí eu agrupei isso por gráficos, né? Ou graphs, como a gente diz assim. Então seria o AutoGraph, login, o onboarding, insurance, profile, por aí vai. E aqui no de suporte adicionei mais um também, o call center, e por aí vai. Só para você entender de onde é que essas rotas vêm. Isso aqui reside na parte de share também, porque é compartilhado entre Android e iOS. Quem já me acompanha já sabe disso. E aqui eu adicionei essas novas rotas aqui, ó, tá vendo? Eu já tinha essas quatro rotas aqui. Deixa eu fechar isso aqui para a gente ganhar mais espaço e aumentar. Eu já tenho essas quatro rotas aqui, que são as rotas que estão sendo exibidas na minha barrinha de navegação inferior, né? Que seria meu top level item, uma seleção principal, que seria o home, uma tela de confirmação, de suporte e de help. Aí veja, eu falei para vocês que se eu tiver dentro de uma desses itens aqui, selecionado lá embaixo, que ele tem que ficar selecionado também, e eu navegar para, vamos dizer, uma tela de login, eu quero que a tela de login continue exibindo aquele item selecionado na minha barrinha de navegação inferior, certo? E tem o outro caso aqui, que é esse caso aqui, que se eu navegar partindo da minha tela de suporte, salvo engano, e aí eu navegar para essa tela de onboarding, eu não quero que ele exiba a barrinha de navegação, então ela vai sumir, certo? A gente tem que adicionar as navegações aqui, senão o meu Navigation Graph não sabe para onde, né, para onde rotear, para onde mapear, e aí estoura um erro. Obviamente, isso aqui faz parte do, vamos dizer assim, do setup inicial, que você tem que entender, né, que quando você está criando navegações, você tem que definir as navegações analógicas como a gente tinha antigamente quando a gente usava XML. Bem, dito isso, posso fechar isso aqui e agora a gente vai meter a mão na massa mesmo na nossa Bottom Navigation Bar. E aqui, ó, tá os 4 itens, que são os meus itens principais, que eu já expliquei em um vídeo anterior. Vou até deixar aqui o vídeo para você olhar na sequência, se você se interessar. E a parte principal era essa aqui, ó. Tanto é que o código tá aqui, ó. Ainda nem comentei para você ver, para ficar claro, para a gente poder bater os detalhes aqui um a um. O que é que eu tinha antes disso? Antes disso aqui, ó, dessa parte aqui, o que é que eu tinha? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu tinha essa parte aqui, ó, que eu questionava. Eu devo exibir a barrinha de navegação sim ou não? Porque eu questionava se a minha destination route for uma dessas, né? Dessas 4 principais, eu vou sim exibir minha barrinha de navegação aqui, ó, Bottom Navigation Bar. Do contrário, eu não exibiria ela, certo? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 agora que eu adicionei foi isso aqui, ó, as sub-routes, ou seja, as sub-rotas que eu tenho associada a cada top level item. Para isso, eu precisei criar essa listinha na parte compartilhada que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui, ó, eu faço esse questionamento. Eu digo assim, ó, olha se a minha rota agora, que tu está querendo navegar, ela está dentro da Top Level Home, Top Level Insurance, Suporte ou Help. E aí eu obtenho 4 booleanos. Com esses 4 booleanos eu faço aqui o questionamento, inclusive esqueci um, acabei de ver. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Aí agora que vem um pulo do gato, presta atenção, que foi a modificação que eu fiz. Tenho esses 4 booleanos aqui só para identificar se eu preciso continuar exibindo ela sim ou não. Então eu precisei adicionar aqui uma condição de OR. Eu disse assim, ó, ou isso aqui, né, uma condição de ou isso aqui, que já era
parte do código inicial ou agora essa nova condição aqui, certo? Para exibir a telinha sim ou não. Agora eu tenho que ficar a par do seguinte: se eu tiver que exibir esse item da barrinha se eu tiver que exibir a barrinha de navegação, o item selecionado, né? O item selecionado tem que se manter selecionado, certo? Então, para isso eu precisei desse outro detalhe aqui, ó. Deixa eu botar minha imagem aqui para o lado. E aí, ver o que é que eu faço. Eu pego toda a minha lista, certo? Do meu bottom bar config list, esses carinhas aqui, e questiono se esse carinha selecionado aqui é uma dessas rotas, uma dessas 4, que são as 4 principais que já existiam, certo? Aí agora, adicionalmente, esse cara aqui eu preciso só para ter a definição caso eu esteja apenas navegando entre os itens de navegação, tá? Porque o usuário pode apenas estar navegando assim através da barrinha de navegação mesmo. Então, para isso eu precisei desse caso que seria o meu else aqui, ó, tá vendo? Esse caso aqui. Do contrário, eu vou pegar o seguinte, eu vou dizer, ó, qual é o item que eu devo fazer o highlight. Para eu saber qual é o item que eu devo fazer o highlight, basta eu pegar esses itens aqui, ó, que eu já computei, e o que for true, eu retorno aqui, ó. Tá vendo? Se esse carinha aqui, ó, o home, que ele tiver no top level bar, for true, eu retorno para ele fazer o highlight realmente na home. Do contrário, na de seguro, na de suporte ou na de help. E se não for nenhum desses casos aqui, provavelmente ele navegou propriamente dito pela barrinha de navegação em si. Então aí, para isso eu precisei desse caso aqui, que é o caso default, né, o caso de else, que aí eu vou buscar justamente daqui. Aí esse cara agora, ó, que é esse cara aqui, ó, selected bottom bar item, eu tenho que passar ele aqui, ó, esse cara aqui, que ele tá vendo, ó, tá sendo computado aqui, ó, que é o cara que eu devo fazer o highlight, ele é passado aqui por referência agora a essa extensãozinha que já existia, ela continha esses 3 itens, eu adicionei esse outro item aqui a mais, e aí se eu navegar para ela, você vai ver ela está logo aqui embaixo, aqui nesse mesmo arquivo, eu apenas adicionei essa nova condição aqui, que é uma condição de ou também, que já existia essa daqui, né, que seria da própria barrinha de navegação, mas agora das subpastas também, as subtelas podem ser selecionadas também. E aí quando ele faz isso, ele vai fazer o highlight no item, para que o item apareça selecionado mesmo, tá? Essa é a grande sacada. Aí você deve estar se perguntando, ai, cara, essa é a melhor solução, não sei o que lá. Vejam bem. A gente não sabe, não sabemos, mas é a solução que nós encontramos, que nos facilitou bastante a vida, porque agora a gente não precisa mais mexer em nada relacionado à navegação. A navegação ela está aí, fica aí bonitinha, e se aparecer amanhã qualquer outro caso de uso, o usuário, o cliente lá, disser que precisa disso, precisa daquilo, quer exibir aquilo, quer exibir, não quer exibir aquilo não, quer que uma página seja de confirmação, sem barrinha de navegação, sem nada, é só a gente chegar aqui em um ponto central, adicionar essa nova, instruir isso aí, né? Adicionar essa nova navegação ou removê-la daqui, e aí isso já fica compartilhado entre Android e iOS. Então a gente só mexe em um único lugar e aí isso já se aplica para Android e iOS, porque iOS vai também implementar do seu lado do mesmo jeito que a gente implementou aqui, por exclusão ou inclusão. Então, ora ele exibe, ora ele não exibe. Se tu chegasse até aqui, com certeza conseguiste ter algum valor desse vídeo. Essa hora que tu deixa aquele like, subscribe. Se tu conhece o Steve Jobs, tu sabe, né? Ele sempre dizia One More Thing no final de todas as apresentações dele. Eu também tenho One More Thing no finalzinho desse vídeo. Nem que tu corra assim até o finalzinho do vídeo, encontre esse One More Thing, faz aquilo que eu te digo para fazer, porque é uma das coisas mais importantes aqui na nossa área de TI. Se você está começando na nossa área de TI agora, não se esqueça de fazer isso. Uma das coisas mais importantes. Tu vai me agradecer depois, eu tenho certeza. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse Tech Blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana,
com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa que tem um negócio publicado que é rochedo. Então sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking, tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!